você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Graça e paz, irmãos e irmãs da igreja em Santana,
Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade que temos de estarmos reunidos nesse ambiente virtual para celebrarmos o nome dEle. Nós pedimos para você já no início dessa nossa celebração que você compartilhe o link desse culto para que outras pessoas também possam ter acesso ao mesmo e também possam ser edificadas por meio da palavra de Deus e por meio de tudo aquilo que irá acontecer no culto nessa oportunidade. Bom, nós vamos ler um texto da palavra de Deus para nós iniciarmos o nosso culto, um texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Se você puder acessar a sua Bíblia ou então tomar a sua Bíblia em mãos mesmo, a Bíblia impressa, e encontrar esse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, será muito importante que a gente acompanhe junto a leitura desse texto, um texto da Palavra de Deus, nessa oportunidade. 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 4, no nome do Senhor Jesus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Diante desse texto da Palavra de Deus, eu quero convidar você a que a gente ore ao Senhor nesse momento e que a gente peça a bênção dEle para esse culto, para esse tempo que nós passaremos juntos. Peça a Deus que Ele te ajude a manter concentração no culto, para que a gente seja de fato edificado e tenha um tempo frutífero diante de Deus. Vamos orar para a glória do Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de nos reunirmos mais uma vez nesse ambiente virtual. A tua igreja não está podendo se reunir presencialmente. Estamos ainda com a igreja a portas fechadas, mas o teu povo, Deus, aqueles que foram comprados pelo teu sangue, continuam unidos no mesmo propósito e celebrando o teu nome, mesmo que em outros espaços. E nós suplicamos para ti, Deus, que esse espaço que está sendo usado agora para os teus filhos que fazem parte do mesmo corpo participarem desse culto, que seja um espaço por meio do qual a gente seja edificado, a gente entenda de fato o recado da tua palavra, seja alimentado por meio dela, por meio das orações, que os louvores sejam louvores que sejam recebidos pelo Senhor. No nome de Cristo, Deus, abençoa cada um de nós. Eu oro desde já para cada filho teu que está me assistindo nesse momento, para as famílias que estão reunidas nesse momento participando desse culto, que todas recebam da tua bênção, para a glória do teu nome nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, como vocês sabem, nós estamos aos sábados estudando a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nós iniciamos uma temporada de estudos nos capítulos da carta de Paulo aos Coríntios que tratam de culto. Por isso o tema dessa temporada é o Web 3.0, Culto segundo Deus. E nós vamos continuar essa nossa jornada de estudos em 1 Coríntios e falando sobre o culto da perspectiva de Deus. E hoje vamos conversar mais uma vez sobre dons espirituais. Essa é a proposta da palavra que nós ouviremos e meditaremos nela daqui a mais alguns instantes. Antes, porém, de a gente ir para a reflexão da palavra de Deus, nós vamos juntos adorar a Deus também por meio dos louvores. E eu queria convidar você, nesse momento, junto com a sua família, a louvar o nome do Senhor Jesus
com as músicas que serão entoadas a partir de agora. Louvemos juntos ao nome do nosso Criador.
Amém, graças a Deus por esse tempo de louvor ao Senhor. E nós vamos então, a partir de agora, refletir na palavra de Deus, refletir nesse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, que está no capítulo 12, dos versículos 4 até o versículo 11. O texto que nós lemos aqui no início do nosso culto. Esse é um texto que trata a respeito dos dons espirituais, especialmente dos dons manifestacionais. E nós vamos conversar um pouco a respeito desse trecho da palavra de Deus. Eu queria só repetir aqui a leitura dos 3 primeiros versículos desse trecho. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Senhor, fala com a gente por meio da Tua palavra. No nome de Cristo nós pedimos isso para Ti. O que são os dons espirituais? Talvez é importante, antes mesmo de nós entrarmos no estudo desse texto da palavra de Deus, refletirmos a respeito dessa pergunta. O que são os dons espirituais? De maneira muito objetiva, nós entendemos que os dons espirituais dizem respeito às capacitações que o Espírito Santo dá para os cristãos. Dons são capacidades sobrenaturais que o Espírito Santo oferece, fornece para os cristãos, para todos aqueles que fazem parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Todos os cristãos possuem dons espirituais. Todo aquele que confessou Jesus como Senhor e faz parte do corpo de Cristo e tem a habitação do Espírito Santo, possui ao menos um dom espiritual, porque o Espírito Santo nos capacita. Não podemos confundir dons espirituais com talentos naturais. Talentos naturais são aquelas capacitações ou capacidades que os seres humanos têm, que eles receberam por ocasião da sua concepção, da sua criação. Eles também são dádivas de Deus, mas não são dons espirituais. Dons espirituais são aquelas capacidades dadas para cristãos, uma vez que eles se rendem ao Senhor Jesus Cristo. Então, é assim que nós entendemos os dons espirituais, e nesse trecho de 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo fala bastante a respeito dos dons espirituais. Eu queria conversar com os irmãos hoje sobre algumas questões levantadas pelo apóstolo nesse trecho de 1 Coríntios, capítulo 12. As questões que Paulo apresenta nesse trecho de 1 Coríntios, capítulo 12, é importante a gente entender de que perspectiva o apóstolo Paulo as apresenta e traz para a reflexão. Nós já falamos aqui em outros sermões sobre a igreja de Corinto, que nós estamos falando de uma igreja onde há muitas divisões, uma igreja onde há diversas panelinhas. Infelizmente, os irmãos de Corinto, eles têm muitos problemas relacionais. E uma das questões que também trazia divisão na igreja de Corinto, que também trazia problema na igreja de Corinto, eram exatamente os dons espirituais. Os cristãos da igreja de Corinto também se dividiam por causa dos dons. E havia meio que uma competição entre os cristãos da igreja de Corinto por causa do dom que possuíam. Então, quando Paulo decide escrever sobre os dons espirituais, ele também vai tratar de alguma maneira esse problema de competição que havia na igreja de Corinto. Veja que, ao que tudo indica, é um problema até certo ponto grave, porque o apóstolo Paulo vai usar 3 capítulos da carta para falar sobre os dons, capítulo 12, 13 e também o capítulo 14. De repente você pensa, mas o capítulo 13, pastor, o capítulo 13 não é aquele capítulo que fala sobre o amor? Mas se você der uma olhada, o contexto da fala de Paulo sobre o amor no capítulo 13 é exatamente o contexto do uso dos dons espirituais. Isso vai ficar claro num outro sermão dessa série, quando o capítulo 13 for estudado e conversado aqui por nós. Mas então Paulo vai tratar desse problema também, esse problema de competição que havia entre os cristãos, quando ele trata dos dons e apresenta a doutrina dos dons espirituais. Então, algumas questões podem ser colocadas por nós aqui nessa discussão a respeito dos dons que Paulo traz em 1 Coríntios capítulo 12. E a primeira delas tem a ver com a diversidade
dos dons espirituais. Você deve ter percebido, ao acompanhar a leitura na sua Bíblia, no versículo 4 desse trecho que nós estamos estudando hoje, que Paulo diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Essa ideia de Paulo de sempre repetir, o Espírito é o mesmo, ou o Senhor é o mesmo, ou é o mesmo Deus que opera, é exatamente para reforçar para os cristãos que, apesar de eles terem dons diferentes, é o mesmo Deus que opera e que distribui a eles esses dons, e ele está de alguma maneira tentando reforçar aqui a ideia da unidade. Mas Paulo diz que há diversidade de dons espirituais. Diversidade de dons espirituais. Os dons espirituais são múltiplos. Nesse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 12, Paulo apresenta para a gente 9 dons espirituais, no trecho que nós estamos estudando. Mas se você der uma olhada, por exemplo, no final do capítulo 12 de 1 Coríntios, texto que vai ser abordado num outro sermão, mas só a título de informação, se você der uma olhada no final do capítulo 12, Paulo vai falar de outros dons. Ele vai falar do dom de apóstolo, de profeta, de mestre, ele fala de socorros, ele fala do dom de governo, variedade de línguas, enfim. Paulo apresenta uma outra lista de dons no final do capítulo 12, inclusive ele inclui alguns dons que não estão inclusos nessa primeira lista que nós temos aqui nos versículos 8, 9 e 10 de 1 Coríntios 12. O mesmo Paulo, se você der uma olhada numa outra carta dele, que é a carta aos Romanos, no capítulo 12, ele cita ali alguns outros dons espirituais. Ele cita ali o dom de serviço, ele cita ali o dom de misericórdia, ele cita ali o dom de ensino, ele cita ali o dom de liderança. Então nós temos uma outra lista de dons também na carta aos Romanos. O mesmo Paulo, escrevendo para a igreja em Éfeso, ele apresenta uma outra lista de dons no capítulo 4. Ele fala que Deus deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, só o apóstolo, só nesses exemplos que nós demos aqui relacionados a escritas do apóstolo Paulo, nós temos ao menos 4 lugares diferentes onde uma espécie de lista de dons nos foi apresentada. Mas o apóstolo Pedro também apresenta alguns dons numa carta dele. Enfim, nós temos mais de uma lista de dons no Novo Testamento. O próprio Novo Testamento apresenta para a gente mais de uma lista de dons, e se a gente fosse catalogar todos esses dons, nós temos aí mais de 20, com toda certeza, nominados aí no Novo Testamento, dentro dessas listas de dons que nos são apresentadas. Mas uma coisa que é importante ficar claro para a gente é que, observando essas listas, como nenhuma delas é igual à outra, isso sugere para a gente, mostra o seguinte, que nenhum autor do Novo Testamento, quando escreveu sobre esse tema, eles estavam pensando numa lista fechada. Eles estavam em mente um certo grupo de dons e que só existem estes e mais nenhum. Talvez até existam outros dons que não foram mencionados nessas listas presentes no Novo Testamento. A ideia é que os dons são múltiplos, a ideia é que os dons são diversos, existem diversidades de capacitações sobrenaturais que o Espírito dá para os cristãos. O Espírito pode capacitar os cristãos em diferentes áreas, e essa variedade presente nas listas de dons do Novo Testamento deixa isso claro e evidente para a gente. Uma outra questão que é importante mencionar também, falando da variedade dos dons espirituais, é que se a gente der uma olhada no tipo desses dons apresentados nessas listas, nós também poderíamos fazer uma categorização entre esses dons e dividi-los também em algumas áreas. Parece-nos que alguns desses dons que aparecem nessas listas do Novo Testamento, eles são dons manifestacionais. Parece que são dons que se manifestam em ocasiões específicas e que não necessariamente a manifestação desse grupo de dons está subordinada à vontade daquele
por meio do qual o dom é manifestado. Não está subordinado à vontade do portador quando esses dons eles são apresentados. Nós temos algumas outras listas de dons que aparecem, que parece que sim, esses dons eles são manifestados no momento que a pessoa que os possui deseja que eles sejam manifestados. Inclusive, podem de alguma maneira, a pessoa pode até aperfeiçoar o uso desses dons com o passar do tempo e à medida que ela amadurece no corpo de Cristo. Parece que nós temos uma outra lista de dons também no Novo Testamento, restrita à equipe de liderança, restrita àqueles que lideram o corpo de Cristo. Eu falei aqui de um grupo de dons chamado manifestacionais, que não estão subordinados à vontade da pessoa, uma lista de dons que parece que está subordinada à vontade da pessoa e que as pessoas até aperfeiçoam. Nós podemos chamar esse grupo de dons aqui de dons ministeriais, e um grupo de dons que parece-nos que eles estão ligados à liderança, e nós poderíamos categorizá-los ou chamá-los de dons direcionais. Que dons são esses? Só para citar como exemplo, aquela lista de Efésios 4:11 que eu falei, o apóstolo Paulo diz que Deus deu para a igreja profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. E aí o versículo 12 diz que Deus deu essas pessoas à igreja tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então parece-nos que as pessoas que possuem esses dons listados em Efésios 4:11 são aquelas pessoas que vão atuar na liderança da igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Então veja, até olhando a própria lista de dons, nós poderíamos categorizá-los em manifestacionais, ministeriais e também dons direcionais. Então os dons são diversos. É por isso que o apóstolo Paulo faz essa afirmação aqui. Os dons são diversos, existe diversidade de dons do Espírito Santo. Mas Paulo, além de falar sobre a diversidade dos dons, ele também fala para a gente um pouco a respeito do desenvolvimento dos dons espirituais. Ele fala sobre ambientes nos quais nós desenvolvemos os dons espirituais. Paulo fala nos versículos 5 e 6 que há também uma diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Então veja, além de falar que há uma diversidade de dons, inclusive eles são dons, os dons são diversos porque são vários e também porque pertencem a tipos ou classes diferentes, mas há diversidade também de ministérios, de serviços, né? A palavra serviço que aparece aqui é a mesma palavra que às vezes é traduzida por ministérios no Novo Testamento. E ministérios são áreas de serviço. Então, pessoas que possuem dons espirituais usam esses dons para servir a igreja de Cristo nas mais diferentes áreas e frentes que a igreja do Senhor Jesus Cristo possui. Então, os dons são dados para os cristãos, eles são diversos e são dados para os cristãos para que os cristãos possam desenvolver, utilizar esses dons nessas frentes ministeriais, nesses diversos espaços de serviço que a igreja tem. Serviço com idosos, serviços com crianças, serviço com liturgia, serviço com adolescentes, serviço com mulheres, serviço com homens, serviços de generosidade ou de ajuda, de assistência social, enfim, várias áreas e frentes de serviço ministerial que a igreja possui. Então, pessoas com dons diferentes podem servir nessas áreas, inclusive serviço do ensino também, né? Relacionado ao ministério do ensino. Paulo diz que há uma diversidade também de operações ou de realizações. Essa palavra aqui, a palavra que Paulo usa nesse texto, ela tem a ver com a palavra trabalho ou obra. E tem um autor, um comentarista bíblico de 1 Coríntios, chamado Leon Morris, que ao interpretar esse texto, ele diz que nós poderíamos simplesmente entender a palavra operações como atividades, que há diversidade de atividades. Há muita coisa para ser feita no corpo de Cristo, na igreja, há muita coisa que a igreja pode fazer para servir o mundo e para servir as pessoas. Há uma diversidade de atuações, de maneiras de nós colocarmos a nossa fé em prática, de utilizarmos os dons espirituais. Há uma diversidade de atividades também para a gente desenvolver os dons espirituais. Então a gente desenvolve dentro dos ministérios. Os próprios ministérios têm diversas atividades também que se encaixam pessoas com dons diferentes também dentro deles, e há essa diversidade de operações para a gente utilizar os dons espirituais. É importante você
entender isso. Se você é um cristão, se você é alguém que fez um professor fé pública no Senhor Jesus, que é alguém que se converteu ao Senhor Jesus Cristo e faz parte do corpo de Cristo, você possui um dom espiritual. Você é alguém que possui uma dessas capacitações sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo. E se a gente possui esses dons, nós não possuímos o dom simplesmente pelo dom, a gente possui para servir, para utilizá-lo nessas áreas de serviço, para realizar essas diversas atividades possíveis na igreja e para servir o mundo de maneira geral. Então, Paulo fala também aqui sobre o desenvolvimento dos dons espirituais. Fala da diversidade, fala do desenvolvimento, fala sobre os desígnios dos dons espirituais, isto é, a razão pela qual o Espírito dá dons para a gente. Versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, por que o Espírito dá dons para os cristãos? Visando um fim proveitoso, isto é, visando a edificação da igreja, visando a edificação comunitária, visando o cumprimento da missão da igreja, visando o desenvolvimento e o amadurecimento do corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito dá dons para a gente, visando a um fim proveitoso. Isso vai ficar mais claro no próximo sermão dessa série, que será um sermão relacionado especificamente ao propósito dos dons espirituais. Vai ficar mais claro no próximo sermão. Mas aqui Paulo já traz essa verdade à tona, que os dons são dados para um fim proveitoso, eles são dados para a edificação da igreja. Então a gente não recebe o dom simplesmente por receber o dom. O dom não foi dado, inclusive nós não recebemos dons diferentes para que a gente faça competição entre nós. Não recebemos dons para competirmos uns com os outros. O dom é dado para a edificação do corpo, o dom é dado para que os cristãos amadureçam cada vez mais. Então, existe uma finalidade ao recebermos dons espirituais. Diante dessas verdades ligadas aqui, a diversidade dos dons espirituais, ligadas ao desenvolvimento dos dons espirituais e ligadas também ao propósito dos dons espirituais, Paulo, ele na sequência faz para a gente uma descrição de um grupo de dons espirituais. Essa descrição que o apóstolo Paulo faz é uma descrição dos dons que nós chamamos de dons manifestacionais. Lembra que nós comentamos aqui a respeito de um grupo de dons espirituais que quando eles aparecem, quando esses dons eles são executados, estão em funcionamento, eles não dependem, não estão subordinados à vontade do portador, à vontade da pessoa em que esse dom é manifestado. Pois bem, são os dons que Paulo vai apresentar nos versículos 8, 9 e 10 de 1 Coríntios capítulo 12. Eu queria chamar a sua atenção para esses 9 dons que Paulo apresenta aqui nessa lista. Por muito tempo pensou-se, inclusive, que esses eram os únicos dons espirituais que existiam, né? Esses 9 dons, e que todos os outros dons não eram dons espirituais. Mas como nós já dissemos no princípio, a lista de dons do Novo Testamento ela é uma lista extensa. A diferença desses dons aqui é de tipo, são dons manifestacionais, mas os outros dons que aparecem em outras listas também são dons espirituais, dados pelo Espírito para a edificação do corpo, a exemplo desses 9 dons que aparecem nesse texto aqui. Mas eu queria chamar a sua atenção então para esses 9 dons aqui, porque antes de Paulo anunciar esses 9 dons, ele diz assim, a manifestação do Espírito é dado a cada um, a manifestação do Espírito. E ele usa uma palavra nesse versículo 7 para falar de manifestação, e a ideia da palavra é tornar alguma coisa visível, tornar alguma coisa clara a outros. Então, a ideia por trás do desenvolvimento desses dons presentes nesses 3 versículos aqui é que o Espírito Santo, executar esses dons é uma maneira do Espírito Santo se mostrar evidente, é uma maneira do Espírito Santo se manifestar através da nossa vida e a ação dele visível a outras pessoas. Então o Espírito se manifesta por meio de nós, de acordo com essa lista de dons, de acordo com esses dons que aparecem aqui nos versículos 8, 9 e 10.
E que dons são esses? Então Paulo fala nesse texto aqui do dom de palavra de sabedoria. A um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, que é uma capacidade extraordinária que o Espírito dá para alguém falar de acordo com a sabedoria divina, para encontrar soluções ou orientação diante de algum problema específico de naturezas diversas. Então, a pessoa é usada por Deus naquele momento. As pessoas estão diante de algum impasse, precisando tomar alguma decisão importante, precisando de alguma orientação importante. E aí Deus usa o cristão para trazer uma palavra certeira para orientação naquele momento. Uma palavra de sabedoria para a resolução daquele dilema, para a resolução daquela questão. Principalmente pessoas que têm dons na área do aconselhamento, pessoas que trabalham com aconselhamento de maneira muito recorrente. Deus usa pessoas com esse dom chamado palavra de sabedoria. Mas Paulo também fala nesse texto aqui de palavra do conhecimento. A uns Deus dá palavra de sabedoria e a outros esse mesmo Espírito dá palavra de conhecimento. O dom de palavra de conhecimento tem a ver com a capacitação extraordinária, sobrenatural que o Espírito Santo dá para algumas pessoas para entender verdades profundas da palavra de Deus que a igreja precisa saber. Então, por exemplo, alguém que está interpretando ou estudando algum tema bíblico e aí o Espírito Santo traz iluminação para a descoberta de algumas verdades importantes que são necessárias para a igreja. O Espírito Santo faz essa pessoa enxergar essas verdades para transmitir essas verdades de alguma maneira. Então esse é o dom da palavra do conhecimento. Nós temos também na sequência aqui o dom da fé. Há outro no mesmo Espírito, a fé. Aqui diz respeito à capacidade incomum, extraordinária que as pessoas têm de confiar em Deus. As pessoas elas confiam em Deus de maneira extraordinária. Aqui não é simplesmente a fé que é comum a todos os cristãos. O Novo Testamento fala que para a gente fazer parte do corpo de Cristo, para ser um discípulo de Jesus, a gente precisa ter fé, depositar a nossa fé, a nossa confiança em Jesus. O Espírito Santo, o Novo Testamento também fala da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, que diz respeito às crenças dos cristãos. Então, quando esse texto fala de fé, não diz respeito a esses dois primeiros tipos de fé aqui que são comuns a todos os cristãos, que é a confiança em Cristo e as crenças cristãs. Mas uma confiança incomum que um cristão possui em algumas situações para acreditar que Deus pode fazer algumas coisas em algumas situações que ninguém enxerga a saída e por meio dessa fé, dessa confiança incomum dessa pessoa, Deus pode realizar coisas também extraordinárias. Paulo fala na sequência que há outros no mesmo Espírito dons de curar. Aqui é a capacidade que o Espírito dá para que pessoas sejam usadas por Deus para serem instrumentos onde curas são realizadas. E curas dos mais diferentes tipos, né? O texto fala de dons de curar, então curas nas mais diferentes áreas. Então Deus, o Espírito Santo pode se tornar evidente, pode se manifestar na nossa vida, usando-nos como instrumento para que outras pessoas sejam curadas. O texto também fala de operação de milagres, um outro dom manifestacional que é a operação de milagres, que é a capacidade extraordinária que o Espírito dá para algumas pessoas serem instrumentos de Deus para realizarem intervenções sobrenaturais, intervenções que contrariem as leis da natureza, que contrariem tudo aquilo que é lógico, de alguma maneira, que está estabelecido nas questões naturais. Então, o Espírito Santo pode usar pessoas e se tornar evidente, manifesto na vida de algumas pessoas por meio desse dom de operação de milagres. Usar a sua vida, usar a minha vida para que intervenções sobrenaturais aconteçam de alguma maneira. A cura, ela é um tipo de milagre, né? A cura é um tipo de intervenção sobrenatural, mas esse dom aqui, operação de milagres, ele abrange muito mais do que a própria cura, tá? Então, por exemplo, algum milagre extraordinário relacionado à natureza, livramento de algum perigo, enfim, esse dom aqui é mais abrangente do que simplesmente a cura propriamente dito. Na sequência, Paulo fala de
profecia, a outro foi dado profecia. Então, o que é esse dom manifestacional de profecia? É aquela capacidade que o Espírito dá para alguns cristãos, é comunicarem algumas verdades que Deus traz de maneira espontânea à mente da pessoa. Então, Deus pode comunicar-se, pode trazer alguma verdade de maneira espontânea à mente de alguém, e a comunicação dessa revelação que Deus trouxe de maneira espontânea à mente da pessoa, essa comunicação é o que nós chamamos de profecia, a comunicação dessas verdades. Obviamente, esse dom espiritual aqui é um dom manifestacional, circunstancial, né? Isso pode acontecer sempre que essa profecia é dada. Nós vamos falar em um dos sermões dessa série especificamente sobre esse dom, tá? Quando a gente chegar no capítulo 14 de 1 Coríntios, a gente vai estudar sobre o dom de línguas e interpretação e o dom de profecia. Tem um capítulo específico que Paulo trata desse dom. Mas adiantando aqui já o que a gente vai falar lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, quando o dom de profecia acontece, a profecia é sempre para exortação, edificação e consolação. E sempre ela deve estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus aparece. A profecia não foi dada como uma substituta ou um complemento à palavra de Deus escrita e registrada para a gente na Escritura Sagrada, mas são recados circunstanciais, né, que Deus pode de fato trazer de maneira espontânea à mente de alguém para trazer encorajamento a uma outra pessoa, para trazer exortação a alguma outra pessoa, enfim. Paulo fala também do dom de discernir espíritos, que é a capacidade extraordinária que o Espírito dá em algumas pessoas para que elas reconheçam se determinada manifestação é uma manifestação de Deus mesmo, ou é uma manifestação satânica, ou é uma manifestação da própria carne, da própria natureza carnal da pessoa. Então, o Espírito, ele capacita pessoas também com o dom de discernir espíritos. E por fim, nós temos aqui dois últimos dons dessa lista dos dons manifestacionais, que são os dons de línguas e a capacidade de interpretá-las. Então é o dom de línguas e o dom de interpretar as línguas. Aqui diz respeito à capacidade que o Espírito dá para algumas pessoas de falarem numa língua desconhecida, uma língua ininteligível. Não estamos falando aqui de idiomas presentes nas nações, né? Idiomas presentes no mundo. Quando a gente fala de uma língua desconhecida, não é uma língua idiomática, mas uma língua ininteligível. Então, esse dom é um dom que traz edificação, é um dom, ao que tudo indica, né? A gente vai chegar lá depois de 1 Coríntios 14 também, um dom devocional, a pessoa fala em mistérios com Deus. Então, esse dom é um dom que aparece nessa lista aqui também, é uma maneira do Espírito se tornar evidente na nossa vida por meio do dom de línguas. E aí nós temos um dom que ele só tem razão de ser junto com esse dom, que é o dom de interpretação das línguas. Então, às vezes, Deus pode usar alguém, o Espírito pode capacitar uma pessoa para entender aquilo que está sendo dito nessa língua ininteligível. E sempre que isso acontece, obviamente, é para que, quando essa interpretação acontece, é para que a igreja, aqueles que vão ouvir essa interpretação, sejam edificados, também possam glorificar a Deus, também possam exaltar a Deus com a interpretação dessas línguas. Então, Paulo apresenta nesse texto aqui esses 9 dons espirituais chamados manifestacionais. Diante desses dons, meu irmão e minha irmã, a gente precisa refletir que nós precisamos, de alguma maneira, estar preparados. Deus pode, o Espírito pode se manifestar através da nossa vida por qualquer um desses 9 dons. Não é a gente que escolhe quando isso vai acontecer. Não é eu que escolho quando uma cura vai ser realizada. Não é eu que escolho quando um milagre vai ser realizado. Não é eu que escolho a hora que uma profecia será dada. O Espírito se manifesta por meio de nós. Mas eu queria desafiar você a pensar sobre esses dons aqui, a refletir sobre a sua vida e a pensar que a gente deve sim estar sempre disponível para que o Espírito se evidencie a partir de nós por meio desses dons espirituais presentes nessa lista aqui. Quão glorioso será se Deus usar a sua vida, a minha vida, para impor as mãos sobre alguém, essa pessoa ser curada de uma enfermidade. Imagina que coisa extraordinária e coisa gloriosa você poder orar por alguém e aquela pessoa, de maneira milagrosa, receber uma cura de Deus. Então,
peça e se coloque à disposição de Deus para que esses dons que aparecem nessa lista, eles se manifestem na nossa vida, eles sejam notórios e visíveis na nossa igreja, na nossa comunidade. É que os cristãos que congregam com a gente aqui na IAP em Santana sejam cristãos que experimentam dessas manifestações do Espírito, desses dons presentes nessa lista aqui de 1 Coríntios capítulo 12. Por fim, o último versículo de 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre a distribuição desses dons espirituais, desses dons manifestacionais. Versículo 11 diz assim: um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Eu queria concluir enfatizando a verdade presente nesse último versículo desse trecho que nós estamos analisando hoje. Quem distribui esses dons? Quem distribui os dons espirituais? O Espírito Santo. Como ele faz isso? O texto é muito claro em dizer: como lhe apraz. Como lhe apraz. É conforme ele deseja, é de acordo com a soberania e a vontade do Espírito. Ah, pastor, então eu não posso desejar determinado dom espiritual? Pode até desejar, pode até pedir, mas você só vai receber se o Espírito desejar que você receba esse dom espiritual. E o fato de você não receber não significa que você é menos ou mais amado por Deus, porque de acordo com esse texto também, ele dá a cada um. Todos os cristãos possuem um dom. De repente você não está recebendo esse dom que está pedindo, mas é certo, de acordo com a Escritura, que você possui um dom espiritual. Então, todos os cristãos já possuem algum tipo de dom espiritual. Então, o fato de não receber um dom que você está pedindo não significa que Deus lhe ama menos ou que Deus lhe ama mais por não te dar especificamente esse dom que você está pedindo, porque é o Espírito que distribui individualmente, conforme deseja, conforme lhe apraz. Nos apeguemos firmemente nesse versículo aqui a ideia de que ele distribui individualmente a cada um e que todo cristão possui um dom espiritual. Você que me assiste agora, você possui um dom espiritual. Ore para que o Senhor lhe ajude a exercer, a executar esse seu dom espiritual, a, de alguma maneira, evidenciar esse seu dom espiritual nos ministérios, nas atividades da igreja. No nome de Jesus Cristo. Meu desafio para você, diante de um texto como esse, que tratou sobre os dons espirituais, é que a gente sempre se coloque, a gente sempre seja submisso à vontade do Espírito Santo e que a gente sempre seja desejoso de que os dons espirituais se manifestem através da nossa vida e que a gente, de fato, possa exercer o nosso ministério, o nosso chamado no corpo de Cristo, de acordo com os dons espirituais que nós recebemos. Eu queria orar por você, pedir que o Senhor possa lhe ajudar a usar os dons que Ele deu a você. Todo cristão foi chamado para fazer alguma coisa no corpo de Cristo. Você tem algum dom para exercer em alguma área, para realizar alguma atividade no corpo de Cristo. Eu queria orar para que Deus te ajude a entender qual o teu chamado, qual o teu dom, para que você possa exercer esse dom para a edificação do corpo, para o crescimento do corpo, para o cumprimento da missão de Deus. No nome de Cristo. Então, aí onde você está, com aqueles que estão assistindo aí com você, eu queria convidá-lo a fechar os seus olhos por um instante para a gente orar ao Senhor. Deus, eu te agradeço por esse texto da Tua Palavra, eu te agradeço por esse texto de 1 Coríntios capítulo 12. Senhor, e a gente pede para Ti, diante desse trecho da Escritura, que o Senhor nos ajude a entender os nossos dons espirituais, e não somente a entender quais são os nossos dons espirituais, mas ajude-nos a executar esses dons espirituais. Todos eles foram dados com um fim proveitoso. E este fim proveitoso é a edificação da Tua igreja e é o cumprimento da missão. Então ajuda-nos a usar esses dons para esse fim estabelecido na Tua Palavra. Que esses dons nunca sirvam para nos dividir em mais ou menos espirituais. Que esses dons nunca sirvam, Deus, para gerar competição no meio de nós. Quem tem o melhor dom, quem tem o maior dom. Senhor, livra-nos disso, livra-nos desse tipo de categorização. Nós suplicamos isso para Ti, que os dons de fato sejam usados para a edificação do Teu corpo. Ajuda-nos, Deus, especialmente os dons manifestacionais de que tratamos hoje. Deus, coloque em nós sempre o desejo
de que o Espírito se manifeste através da nossa vida, por meio desse conjunto de dons apresentados por Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 12. No nome do Senhor nós pedimos isso, Pai, porque nós sabemos que se isso acontecer, o Seu nome será glorificado, o Teu povo será edificado. Então ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos isso, para a glória e para a honra do Teu nome. Amém. Graças a Deus,
nós ouvimos a palavra de Deus, refletimos alguns instantes nesse tema relacionado aos dons espirituais. Agora nós estamos caminhando para o final do nosso culto, para o final da nossa celebração. Eu ainda queria fazer mais uma oração junto com você. Se nós estivéssemos reunidos presencialmente, você sabe que esse era um momento em que a gente participaria de um ato de adoração a Deus relacionado às contribuições, à generosidade. Seria o momento da generosidade, seria o momento da devolução de dízimos, de ofertas. Eu queria desafiar você também, mesmo nesse ambiente virtual, a que você separe o seu dízimo, a que você separe a sua oferta, que você participe também desse momento de contribuição na igreja. Se não agora, né, fazendo a transferência nessa conta que está aparecendo aí no seu visor, ou então apontando o QR Code do seu celular para ser direcionado a um app para fazer a sua contribuição, se não nesse momento, né, mas em outro momento, você não se esqueça de fazer a sua contribuição, de apresentar a sua oferta ao Senhor, de devolver o seu dízimo também na igreja. Então, eu vou orar por você nesse momento, pedir a bênção de Deus para todos aqueles que generosamente participam desse momento de adoração, para que de fato Deus continue cuidando de nós, no nome do Senhor. Vamos aproveitar e orarmos também uns pelos outros nessa nossa última oração e apresentar a nossa vida diante de Deus nesse momento. Senhor, eu quero pedir a Tua bênção para a vida dos Teus filhos, Deus. O Senhor sabe que nós estamos passando por um momento terrível, não só no nosso país, mas em vários lugares do mundo, onde as famílias estão sendo afetadas, a renda das famílias está sendo afetada. É um período em que se fala muito de crise econômica, é um período de muitas incertezas, Deus. E talvez muitas dessas incertezas pairem sobre a mente dos Teus filhos que agora me ouvem nesse sermão. Mas eu quero pedir para o Senhor, meu Deus, que o Senhor ajude esse Teu filho, essa Tua filha, ajude aqueles que foram salvos por Ti, que fazem parte dessa comunidade, a descansarem sempre o coração no Senhor e a confiar que o Senhor é o Deus provedor, que o Senhor é o Deus que tem cuidado e vai continuar cuidando de nós. Eu oro, meu Deus, pela vida profissional dos Teus filhos, oro pelo sustento dos Teus filhos e peço que o Senhor continue abençoando a cada casa, que esse momento de contribuição, que cada um porventura vier a participar, que seja recebido por Ti como um ato de adoração, Deus. Quando o Teu filho estiver fazendo uma transferência de uma oferta ou de um dízimo, que seja um momento recebido como um gesto de adoração pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus eu peço isso para Ti. Já aproveito e oro também, Deus, por todos aqueles que estão nos assistindo agora. O Senhor sabe as necessidades de cada um, o Senhor sabe os dilemas de cada um, o Senhor sabe como está o coração de cada família. E eu peço para o Senhor, abençoe o lar e a vida de cada um dos Teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós chegamos ao final dessa celebração, foi muito bom passar esses momentos com vocês, nesse nosso culto virtual, nesse nosso encontro virtual. Que o Senhor possa continuar te abençoando, continuar guardando a sua vida e a sua família e até a nossa próxima celebração no nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com você e com a sua família, para a glória de Deus.